Meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, que desde já a paz de Jesus, o amor de Maria esteja na tua vida. Meus irmãos, eu venho aqui para vos lembrar, né, principalmente meus irmãos de comunidade, vos lembrar dos ataques que a nossa igreja de Sobral sofreu algum tempo atrás, ou seja, alguns meses atrás. Eu sei que esse momento é um momento delicado, né, porque nós estamos aí às vésperas de uma eleição aí, mas eu venho colocar isso no sentido de alertar, né, de abrir os olhos, os meus irmãos aí de caminhada, os meus irmãos de comunidade, lembrar quantos ataques a igreja de Sobral sofreu na pessoa do nosso bispo, ou seja, quantos nomes foi chamado aí, ele foi chamado, nomes pejorativos à nossa igreja, na pessoa do nosso bispo de Sobral. Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, a igreja de Sobral, ela sofreu ataques severos, aí durante meses e meses sofrendo ataque aí. Eu acredito que se você pesquisar aí na internet, você vai ver, mas aí eu vou deixar aqui o link aqui no vídeo, nesse vídeo aqui, para você dar uma pesquisada e você refrescar a sua memória, os ataques que a igreja de Sobral sofreu na pessoa do nosso bispo. Pessoas que deveriam governar estavam atacando a igreja, e ainda hoje ataca de alguma certa forma, por não deixar a igreja fazer alguns eventos de cunho religioso, de cunho para edificar a nossa igreja, para edificar a nossa fé, na nossa caminhada. E essas autoridades que estavam aí no poder, atacando a nossa igreja, atacando a pessoa do nosso bispo. Então não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã, abra teus olhos. Você não quer enxergar, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Essas pessoas que estavam aí no poder, que estão aí no poder, atacaram severamente a nossa igreja, aceitando outras coisas, infringindo aí a nossa igreja, atacando severamente o nosso bispo. Então não se esqueça disso, não passe a mão na cabeça agora e dizer que não foi nada disso, que não foi isso, que não foi aquilo. Não, senhor, atacou a nossa igreja, atacou. Se lembre dessa questão, se lembre que a nossa igreja foi atacada rudemente, foi atacada severamente, o nosso bispo. Quantas agressões ele sofreu aí nas redes sociais, nas mídias sociais. Ele foi atacado severamente por causa disso, foi por causa daquilo. Fizeram alusão com coisas pejorativas com relação à pessoa dele, com relação ao governo, com relação a isso, com relação àquilo. Ou seja, não se esqueça, o nosso bispo ele foi atacado, a nossa igreja ela foi atacada, e agora essas pessoas querem passar a mão na cabeça e dizer que não foi dessa forma, que não foi assim. Não, senhor, está aí nas mídias sociais para você ver, para você pesquisar o que essas pessoas queriam. Elas queriam só vir a nós, o nosso reino, as coisas da igreja elas não queriam. Elas fizeram foi atacar o nosso bispo, foi atacar a nossa igreja, sem deixar nós querer fazer os eventos nos locais cristãos, nos locais que foi a própria diocese, que foi a própria igreja que fundou, através de Dom José, que fundou aqui na cidade de Sobral, lugares históricos aqui na cidade de Sobral, que foi através de Dom José que foi criado esses ornamentos, que foi criado essas estruturas que hoje tem em Sobral. E eles querem tomar posse, não querem muitas das vezes deixar a igreja fazer os seus eventos, agredindo, proferindo palavras pejorativas com relação à nossa igreja, com relação ao nosso bispo. Não se esqueça disso, irmão. Tudo isso aí foi colocado, toda essa situação aí foi colocada, situação amarga dessas pessoas que estão aí no poder e agora querem passar a mão na cabeça e dizer que não. Ou seja, não, eles estão aí como coitadinho, querendo se esconder para dizer que não foram, mas foram. Cuidado, você, meu irmão, minha irmã, cuidado, né, para poder aí acolher essas pessoas e depois não se arrepender.
cuidado. Então eu vim aqui alertar, abrir seus olhos dessas pessoas que estão aí no poder e que agrediram, que denegriram, que feriram a nossa igreja aí com palavras, com situações, com ações, aí o nosso bispo severamente, a nossa igreja através do nosso bispo. Não se esqueça!